Sabe, eu pergunto, por que a gente boceja no treino sem estar com sono? Tédio? Sabe, a priori, eu tinha entendido isso lá em 2001, 2002. Era a variação de concentração de bicarbonato. É como se tivesse, no caso do exercício intermitente, intenso intermitente, né? Ver que a gente não boceja quando a gente faz aeróbio, a gente boceja quando a gente faz musculação. Então, existe um aumento da produção de lactato, existe um tamponamento, existe um aumento da proporção de bicarbonato no sangue, que no pulmão a gente vai jogar fora como CO2, correto? Então isso acaba fazendo com que a gente tenha não só uma variação de oxigenação, mas uma variação de pH. E que o bocejo ele tenta mais ou menos resolver isso, tá? Mas tem outras teorias. Deixa eu soltar isso aqui um pouquinho. Que o pescoço agradece. Vamos ver o que mais. Mas tédio é uma boa explicação, né? Tédio realmente é chato, é bem chato, muito chato. Agora eu entendi porque vocês acham que eu machuquei a mão direita, porque na câmera frontal é invertido. É a esquerda, viu? E os esquerda. Vamos lá. Gabriel pergunta: por que peitoral e bíceps são as lesões mais comuns na musculação? Musculus. Olha, Gabriel, eu preciso pensar para te falar. De fato, estatisticamente, são mais prevalentes do que, por exemplo, lesão de dorsal, lesão de deltoide, lesão de tríceps, né? Realmente, lesão de bíceps e lesão de peitoral é razoavelmente comum quando a gente compara essas outras. A gente começa pelo desenho do bíceps, né? Então, para começo de conversa, bíceps e peitoral são músculos que têm fibras paralelas entre si, né? Ele não é como o tríceps, onde essas fibras elas estão organizadas a aproximadamente 45 graus em relação ao eixo de encurtamento. O que você tem é, na verdade, um monte de fibra paralela. E no caso do peitoral, tem um complicante maior, né? Porque você tem direções que não são exatamente paralelas, né? A resultante é uma paralela, mas não são exatamente paralelas. Por quê? Porque a fibra, por exemplo, infraclavicular, é assim. A fibra external ou infraesternal é assim. Você só vai ter a fibra médio-external, que é retinha, né? E isso acaba tornando um complicador, porque existe uma coisa que chama coordenação intramuscular. Que diabo é isso? É a capacidade que você tem de contrair o músculo como se ele fosse uma unidade, né? Por quê? Porque o músculo ele é feito de milhares de milhões de unidades contráteis, e essas unidades contráteis elas são sincronizadas. Elas são sincronizadas em nível celular, são sincronizadas em nível de feixes musculares, para você ter a ativação do músculo completa. Essa ativação completa a gente chama de coordenação intramuscular. E no caso do peitoral, uma coisa que acontece é, em algumas situações de falha ou de fadiga, você pode ter a perda da capacidade dessa contração
tão organizada, tão sincronizada. E quando isso acontece, você acaba tendo uma dissipação de energia por feixes de fibras que não estão tensionados. E isso daí aumenta o risco de lesão nessas fibras não tensionadas, tá? E o bíceps? O bíceps tem outra razão. O bíceps é um músculo comum de haver lesão ou por hiperextensão num ângulo de solicitação desfavorável. Então, qual é o exercício que mais comumente lesiona bíceps? Em primeiro lugar, elevação terra. E qual o movimento, em segundo lugar, que é o movimento mais comum de lesão de bíceps, mas aí principalmente cabeça longa do bíceps? É o movimento do soco, principalmente quando o soco ele passa no vazio. Então, sabe aquele mata-cobra que o cabra dá assim, blau, e erra tudo? Pois bem, esse mata-cobra, ele tem o bíceps como principal desacelerador. E aí, quando você tem essa situação de desaceleração, você acaba tendo um sobretensionamento desse músculo, mas de uma forma repentina. Sabe quando você pega um cabinho, você enrola o dedo e faz assim, pum, e puxa de uma vez? E aí você faz a avulsão da cabeça longa do bíceps, tá? Bom, pessoal, outras razões para a gente ter lesão são condições metabólicas, né? Então, uma série de doenças que enfraquecem a síntese proteica, o que pioram a síntese proteica, que pioram a velocidade de recuperação, erros de treinamento, onde você tem uma sobrecarga muito grande, muito frequente, né? Então, o Belmiro ele fala sobre periodização ondulatória, né? Como que a gente coordena a intensidade de trabalho nos nossos grupos musculares, quando o objetivo é o ganho de massa muscular. E essa periodização ondulatória, ela é o que explica, por exemplo, ou é o que mostra a capacidade que a gente tem de alterar intensidades de trabalho para garantir um processo que resulte naquilo que a gente quer. Porque, na verdade, você não quer ficar levantando peso, você quer fazer músculo. Você levanta peso como uma forma de ensinar o seu corpo a fazer músculo. É essa a razão de você levantar peso. Se você tivesse que assoprar peso, provavelmente você assopraria o peso. Se você tivesse que alisar o peso, provavelmente você alisaria o peso. Mas nesse caso, o que a gente tem que fazer é levantar esse peso para conseguir o estímulo tensional suficiente para que a gente consiga criar uma informação que faça esse músculo aumentar. Tem também o uso de algumas medicações, né? Então, por exemplo, anastrozol, ele piora a qualidade do tendão, faz com que a gente aumente a ruptura. Mas aí tem alguns outros tendões que são mais afetados, por exemplo, tendão do quadríceps, né? Que são tendões que tem que suportar mais carga, né? Porque também tem isso. Quando você varia a carga que é submetida a uma estrutura, você tem uma variação da capacidade de suportar estresse. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, por exemplo, eu trato cirurgicamente muita lesão que vem de desequilíbrio de androgênio, né? Então o cara, ele estava tomando testosterona, estava com a testo lá em cima, 2.000, 3.000, né? E estava com o estradiol lá embaixo, 10, indetectável, né? E aí o que acontece? Como o tendão ele depende de estradiol, esse desequilíbrio, e mesmo que o cara tenha algum nível de estradiol, né? Mas o desequilíbrio da proporção testosterona e estradiol, ele faz com que você aumente o risco de
ter uma lesão tendinosa por desnutrição do tendão ou por má recuperação tendínea. Quando você coloca nesse contexto, por exemplo, outros esteroides anabolizantes, então, oxandrolona, estanozolol, trembolona, metenolona, o primobolan, que voltou a ficar na moda, você piora essa relação, porque você está colocando substâncias que têm uma similaridade com testosterona, mas que têm uma androgenicidade muito maior do que a dela. E essa proporção, ela se desequilibra ainda mais. Então, causas para lesão de tendão, você tem causas mecânicas, né? Que são aquelas que acontecem em acidentes, por exemplo, né? Você tem causas relacionadas à má administração do treino, aquelas que acontecem muitas vezes perto das competições, quando o volume de treino está muito alto. Você tem aquelas relacionadas com o mau metabolismo do tendão, que está relacionado não só com proporção androgênio e estrogênio, mas está com síntese proteica, por exemplo. Pode envolver causas nutricionais? Pode, sim, ou se pode, né? Mas tem também a causa, principalmente quando é tendão grande, né, a causa mais comum, que é a desproporção entre androgênios e estrogênios. Vale lembrar que o pessoal sempre acha que DECA trata tendão. Não é bem por aí, tá? Por quê? Porque o Decadurabolina, nandrolona ou 19-nortestosterona, ela chega a ser 10 vezes mais androgênico que a testosterona. Então ela cria esse desequilíbrio também. Mas por que ela é mais, entre aspas, fisiológico? Porque ela aromatiza. A 19-nortestosterona, ela sofre ação de uma enzima chamada aromatase, que transforma ela em estradiol. E dessa forma, ela acaba não criando uma desproporção tão grande assim entre androgênios e estrogênios, tá? Mas isso não quer dizer que ela trate lesão, pessoal. Então, muita calma nessa hora. Porque tem uma lenda antiga de que o marombeiro estava lá com dor no cotovelo, aí ele tomava uma DECA, aí melhorava a dor no cotovelo. Então, assim, tem desde o efeito placebo, que faz isso, tem o efeito estimulante dos androgênios, né? Deixa o cara mais disposto. Tem um pouquinho da aromatização, que vai fazer o cara reter um pouco mais de líquido. E isso vai fazer com que ele retenha líquido ao longo do corpo inteiro, inclusive articulação e tendão. Mas, como você tem alteração na capacidade de sustentação de carga e geração de trabalho, a chance é você usar uma Decadurabolin e você aumentar o seu risco de lesão. Isso é o normal, isso é o que acontece com frequência, tá? Ah, mas o fulano de tal, ele melhorou a dor que ele tinha no cotovelo. Tá, imagina o seguinte, o fulano de tal tá fazendo um ciclão lá, botando Masteron, misturando com Primobolan, misturando com Trembolona, fazendo aquela salada, né? Eu gosto de chamar de ciclo X-tudo, né? O cara ele toma tudo que tem, né? Mistura de cheddar a bacon e foda-se. E acha que tá fazendo a coisa mais perfeita do mundo. Aí ele tira esses quilos de androgênio, aí ele coloca lá um Decadurabolin. Vai diminuir o estímulo doloroso. Mas não é que o Deca tratou a dor. O que está fazendo é que ele está diminuindo o que é essa desproporção androgênio-estrogênio, e isso fica menos maléfico para o tendão. Agora, não se esqueça
que a dor ela não é de uma estrutura só. Você tem dor articular, você tem dor capsular, você tem dor tendinosa, né? E muitas vezes, por mais que você consiga concentrar mais líquido naquele tendão, aliás, naquela cápsula, por exemplo, você aumenta o estresse para esse tendão. Então você resolve a cápsula, mas estoura o tendão. Então, né, tem que ir devagar, porque o pessoal chega a conclusões muito rapidamente. E quais são as conclusões? Fiz algo e melhorou, significa isso é benéfico. E, na verdade, não é assim. A maioria das vezes significa que isso é menos pior, mas não que seja melhor. Então não confundam menos pior com melhor, tá? Isso é muito importante. Agora, uma pergunta que está muito repetida, né? Pô, Paulo, mas você treina pra caramba, como que você machucou o cotovelo? Então, porque pessoal, normalmente nós nos machucamos fazendo coisas que não estamos acostumados a fazer, né? Então, eu nunca machucaria o meu bíceps numa sala de musculação. Eu estou controlando a intensidade, eu estou controlando a carga, estou controlando o intervalo, né? Então, nunca, de verdade, não tenho nenhum receio de usar essa palavra, mas eu nunca me machucaria treinando. Agora, fazendo mudança, você está usando toda a sua força para movimentos que não são movimentos que você está acostumado a fazer. Então, o que acontece? Simples. É como se você colocasse toda a sua força num movimento que, por exemplo, vai te arrancar o tendão do lugar e que uma pessoa que não treina, uma pessoa sedentária, não tem força para arrancar esse tendão do lugar. Mas uma pessoa que treina, tem. Então qual que é a diferença de eu carregando uma bicicleta de 80 kg e de uma pessoa sedentária carregando a mesma coisa? A diferença é que eu aguento fazer aquilo. Então se eu aguento, existe um risco aumentado de lesão justamente porque eu aguento fazer aquele esforço. Então essa é a parte que o pessoal se confunde. Fazer exercício deixa você mais robusto, deixa você mais forte, só que também faz com que você tenha um problema gerado pela própria força que você é capaz de fazer. Vamos dar o exemplo do carro, né? Hora do carro, check, né? Você tem uma Fórmula 1. Uma Fórmula 1, ela tem ABS, ela tem controle de tração, ela tem... Se bem que Fórmula 1 não tem mais nada disso, né? Então, vamos pegar um super esportivo, né? Um super esportivo de você andar... que você compra aí na casa dos $1.000.000, R$1.000.000. Ele tem ABS, controle de tração, tem todos os índices de segurança. Só que nenhum índice de segurança é capaz de substituir o que é a capacidade que aquele carro tem de potência e de velocidade. Então não é porque você tem ABS que você vai acelerar de 0 a 100 em 3 segundos e não quer dizer que você vai conseguir frear até o próximo farol. Não é porque você tem controle de tração que você vai conseguir virar numa esquina a 150 km por hora e fazer essa curva. Então entendam, todos os equipamentos de segurança de um carro de muito luxo, eles não são páreo para a grande potência que ele tem frente à escolha que a pessoa faz ao dirigi-lo. Evidentemente que se o sujeito está numa estrada a 120 km por hora, ele está mais seguro nesse supercarro do que se ele tivesse, por exemplo, num Fusca 75, né? Que tem freio a tambor,
que não tem direção hidráulica, que não tem controle de tração. Agora, quando você coloca a 200 por hora, a questão é diferente. Percebe que o Fusca nem chegaria a 200 por hora. Mas esse carro super esportivo, ele chega. E você acha que a 200 por hora, com controle de tração, vai conseguir você fazer uma curva fechada para a esquerda, um cotovelo para a esquerda? Então é a mesma coisa, só que aplicada numa situação diferente. Eu estava fazendo rosca direta não, rosca concentrada na maquininha da Life com 50 kg de cada lado, contração, flexão de cotovelo com 50 kg. Cara, isso quer dizer que quando eu dou uma puxada para fazer a flexão no meu cotovelo, é como se eu tivesse força para puxar 50 kg. Logo, se eu puxar de um jeito, se eu puxar de mau jeito, o que vai acontecer? Eu vou me arrancar. Quer outro exemplo de lesão comum, que é o sujeito forte, ou o sujeito musculoso que se arrebenta? Fratura de húmero tirando o braço de ferro. Grande Brunão. Bruno César, Dr. Bruno César, endocrinologista de Brasília, um dos meus melhores amigos. Um dos melhores endocrinologistas do país. Grande professor, grande médico, grande pai e excelente amigo. Viva! Um brinde a você, Brunão. Bruno, tava falando pra galera que eu não tiro o braço de ferro, mas nem ferrando, né? Por quê? Porque o braço de ferro, o cara que se machuca, é justamente o mais forte. Não digo o mais musculoso, é o mais forte. Por quê? O que é o braço de ferro? Vamos lá. Eu tô aqui. Meu ombro tá girando o meu húmero para dentro. Eu tô fazendo uma rotação interna, certo? O cara do outro lado, ele tá fazendo o quê? Uma rotação externa, beleza? Pois bem, pensa que, por conta da posição do punho, o sujeito que está empurrando seu braço, ele pode muito bem travar um movimento. Então ele trava o movimento aqui. E a menos que você tenha força para esmagar o braço do fulano, você não vai... A menos que você tenha força para esmagar o braço do fulano aqui, você não vai conseguir progredir fazendo essa rotação interna. Então o que acontece, pessoal? O cara mais forte, a musculatura do ombro, continua rodando interno. Só que o braço dele está parado. Nossa, estamos ruim de conexão, hein? Tchau, filha, está em aula. Dá um beijo. Tchau. Então, estamos aqui no braço de ferro. O cara mais fraco, entre aspas. Vamos tentar no 4G. Vamos tentar no 4G. Vamos lá. Então, ó. O cara mais forte, fazendo força para cá. O cara mais fraco travou a mão aqui. O cara mais forte, o ombro lá em cima, vai continuar girando. E ele gira com tanta força que ele mesmo quebra o próprio braço. Enquanto quando tem dois caras tirando o braço de ferro, quem é o cara que se machuca? É o mais forte. E como que ele se machuca? Ele quebra o próprio braço, tentando rodar ele contra a resistência. Então, existe essa questão do risco envolvido com o nível de capacidade do sujeito, que é o paradoxo, do carro de 2 milhões de reais, né, do super esportivo. Então você pode falar que um super esportivo ele é mais seguro? Sim, mas não é mais seguro andar a 200 km por hora, percebe? Não é seguro andar a 300 km por hora. Então você tem um carro que te possibilita fazer isso, que é uma coisa não segura, e que todos os recursos de segurança desse automóvel não são capazes de equilibrar
a falta de segurança que é você correr em alta velocidade. Entendeu? Ficou claro agora? Então tá bom. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente fica mais forte, quando a gente ganha mais massa, né, o que acontece... Ai, meu pescoço. O que acontece é que você tem uma capacidade física aumentada. E essa capacidade física aumentada, para você fazer coisas comuns, levantar-se, sentar-se, caminhar, às vezes até correr, ele faz com que você tenha segurança. Porém, quando você coloca nessa perspectiva o uso intenso dessa capacidade física, aí é a mesma coisa que a gente pegar um carro esportivo, super esportivo, que é muito mais seguro do que um carro comum, só que colocado numa situação de altíssimo perigo, que é a alta velocidade. Então, sei lá, uma Porsche é mais seguro que um Monza 88? Sim. E a 200 por hora? Não. Tudo é perigoso. Então, meu físico para uma vida comum, ele é mais seguro, entre aspas, do que um físico sedentário? Sim. E para fazer uma mudança, carregar um monte de peso de qualquer jeito? Aí não. Aí eu posso me machucar. Então é isso que é legal que vocês consigam entender, tá? Vamos ver. Olha que pergunta interessante do Vinícius. Primeiramente, boa recuperação. Obrigado, Vini. Por que eu nunca vejo feijão na dieta dos atletas? Ah, mas eles comem, Vinícius. Eles comem sim. A questão é, o que é difícil do feijão? Por exemplo, feijão é um alimento que eu gosto muito, tá? Mas o difícil do feijão, ele tem uma carga glicêmica alta. Isso quer dizer que, para cada 100 gramas de feijão, você tem uma alta quantidade de carboidrato. Isso quer dizer que se eu optar pelo meu carbo ser feijão, em quantidade eu tenho que comer menos do que, por exemplo, uma batata inglesa, tá? Agora, o feijão ele tem um problema. Quando você vai estudar nutrição, o que o nutricionista estuda? O nutricionista estuda uma coisa, Vini, que chama fator antinutricional. Todos os alimentos, eles têm fatores nutricionais. Alguns têm fatores antinutricionais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro da composição daquele alimento, existem determinadas substâncias que vão fazer com que você tenha uma desorganização do seu funcionamento orgânico comum. Pois bem, o feijão, que é uma leguminosa, rico em proteína, ele tem uma série de fatores antinutricionais. E para você fazer um feijão que você não tenha problema, você tem que fazer um feijão feito remolho, né? Remolho é uma das coisas que a gente usa para tirar esses fatores antinutricionais. Então, como é que faz feijão? Você não decide no dia que você vai comer feijão, você decide um dia antes. Então, o feijão precisa de preparo. Por quê? Porque aí você coloca esse feijão num remolho frio, então você deixa ele na água de um dia para o outro, ele vai soltar esses fatores antinutricionais e você vai trocar essa água do molho, né? Pelo menos aí mais umas 2 vezes, para garantir que você tenha tirado isso, tá? Como nutricionista, ele assume o risco do paciente fazer o preparo do alimento. E assim, nem sempre o paciente ele dá a devida importância àquilo que o nutricionista, que o médico fala, né? Então, se o nutricionista falar feijão feito remolho,
Ah, pra que remolho? Foda-se. Né? E ele come aquele feijão cheio de fitato, cheio de fator antinutricional. O que vai acontecer? Ele vai ter, por exemplo, uma baita uma produção de gases, ele vai fazer uma baita fermentação. Então ele não vai se sentir bem, ele vai se sentir inchado. O problema é que essa fermentação ela vai fazer com que você tenha uma alteração da flora intestinal. A sua flora intestinal modificada, ela tende a permanecer assim se você não fizer nada para tentar corrigi-la. Sua flora intestinal ela faz variar o que são determinadas funções relacionadas ao seu sistema nervoso central, ansiedade, humor, percepção de fadiga. Então não é simplesmente que você comeu aquele feijão sem remolho e te deu vontade de soltar pum. Se fosse isso, tranquilo, mas não é isso. O problema é que se você come aquele feijão sem remolho, você vai ter uma baita distensão abdominal, você vai ter alteração do seu trânsito intestinal. Se você já treinou, você vai sentir que sua recuperação não é a mesma. Se você não treinou, você vai sentir que a disposição para você treinar vai piorar. Então, tudo isso o nutricionista pensa antes de dar, por exemplo, um alimento como feijão. Então ele olha para o feijão e ele fala, qual é o risco de eu entregar isso daqui para o meu paciente comer e ele não fazer o preparo direito. E de verdade, Vini, se eu falasse para você poder fazer o seu feijão, você tem que deixar ele de molho um dia inteiro antes, no dia anterior de você fazer. Você ia fazer de cara? Pensa bem, qual é a chance de você falar, puta, Muzinho, mas meu, velho, eu tava com vontade de comer hoje, mano, eu não tô com paciência aí. Se eu quiser comer hoje, eu vou ter que deixar, eu não vou poder, eu vou ter que deixar de preparo para amanhã, né? Você entendeu qual é o problema? Então a gente tem que pensar também no que é a segurança do paciente de fazer aquela refeição, qual é o risco dele fazer alguma coisa que agrida todo esse equilíbrio. E por quê? Porque, Vini, ele fazendo isso daí, não é que ele vai ter gases um dia. Ele vai ter mudança da flora intestinal, ele vai passar alguns dias meio detonado. Assim, não sei se acontece com você, mas às vezes você tem que comer fora da sua casa, e aí você vai comer naquele restaurante por quilo, e aí você vê, deixa eu arrumar o cabelo só, pronto, cabelinho na régua, bigodinho na régua, Team Bigode. Então, você vai naquele restaurante por quilo, tem lá a linha de servir, e você vê aquele feijão bonito, meio vermelhinho, aí te dá uma vontade animal de comer aquele feijão. Aí você fala, cara, vou comer feijão. Aí você faz aquela pratada de arroz, feijão e carne, gostosa. Meu prato preferido, aliás, por sinal. Meu prato preferido, carne de panela com molho, arroz e feijão. Puta que pariu. Eu como de virar o zóio. E aí você vai lá e faz que nem o Musão. Vai lá e manda ver. E ó, nem tô falando que você exagerou, tá? Você não exagerou. Você comeu a sua quantidade. Na hora que você come, puta, é uma delícia. Isso já aconteceu com você. Você almoçou fora e tava uma delícia. Você comeu, cara. Tua vontade era de comer mais 10 pratos daquele arroz e feijão. Só que aí, no meio da tarde, você começou a sentir esquisito. Uma dor de barriga que não era uma dor de barriga, umas pontadas na barriga, umas pra cima, uma pra baixo, uma vontade de ir no banheiro, mas que não se concretiza. Isso daí é justamente isso que eu estou te explicando acontecendo. E é comum quando a gente come fora. Né? O que é o problema de você comer fora? Né? Nem todo restaurante tem um nutricionista responsável, que vai fazer o quê? Vai cuidar do preparo dos alimentos, vai cuidar da manutenção dos alimentos, porque, por exemplo, nessas linhas de servir, né,
ele tem uma temperatura mínima para ficar, para não se contaminar, e aí fazer você ter uma contaminação e uma infecção alimentar. Ele tem um tempo máximo que ele pode ficar nessa linha de servir. Então, nesses restaurantes de self-service, você tem que ter um nutricionista que faça o quê? Faça esse controle da qualidade do alimento. Então não é só o preparo, é a manutenção. E é comum acontecer isso que eu estou te falando. Você vai almoçar, você come bem pra caramba, no meio da tarde você está passando mal pra cacete. Então, isso faz com que o feijão, especificamente, seja um alimento de maior cuidado para ser preparado, né? Existe só remolho frio? Não, existe remolho quente. Você pode fazer remolho quente. Então você pode dar uma pré-cozida nesse feijão, trocar água, fazer isso de novo, né? E repetir 2, 3 vezes. Voltamos. Vamos ver o que mais. Taraújo. Soluço. Isso já é uma pergunta que eu já respondi aqui para vocês. Isso daqui dói na costa do caboclo isso, viu, fi? Ei, fi, aqui é o Tim Bigode. Se não for um cabra duro aí. Ei, você que tá aí, seu cabra mole, seu gelatinão. Você não aguenta 2 minutos aí da tipóia apoiada aí na costa, lazarento. Isso é falta de capinar 2 roças de mandioca, lazarento. Você aí. Ai. Eu lembro que no EB a gente fazia... Tinha uma marcha. Eu nem lembro quantos quilômetros era. Mas botava 45 kg de equipamento na costa e saía andando por aí. Aí... Era um negócio tipo 30 quilômetros. Era um negócio absurdo, assim. Você ficava 6, 7 horas andando. Com 40 kg nas costas. E eu sou uma besta, né? Eu quando eu tô no desespero, eu tiro sarro, né? Aí eu ficava falando pros caboclos que estavam na minha frente. Aí, seu cabrinho, foi lá fazer a escolinha de medicina, aí tá aí todo desmontando. Cabrinha fraquinho. Não aguenta uns quilos no lombo que já tá aí. Chamando a mãe, o pai, o tio. Ei, tio. Ai. Vamos voltar aqui. Vamos falar porque que o magrinho fica puto. Ai. Veja. Veja a camiseta que eu botei para vocês. De manhã é mais gostoso. Viu? As mulheres que estão olhando aí, que é aniversário dos maridos, fica quebrando a cabeça com presente comprado não, minha filha. Já nasceu com o presente melhor que tem. Só lembra que tem horário, que é miló. Viu? Esse que é presente de homem. Homem que quer ganhar reloginho, carteirinha, sapatinho. Larga esse homem, vale nada um traste desse. Aguenta meia hora de puxando uma enxada aí no quintalzinho. Eu, hein? Esses homens.
Eita, Araújo, ó, por que o magrinho fica com fome? O problema é o seguinte, quando você é magrinho, você tem pouca reserva, tá? E quando você tem pouca reserva energética, isso quer dizer que acaba rapidinho. Meu, como vocês gostam de zoeira. Jesus amado. É uma palhaçada que vocês já parece que acorda tudo, né? Ai, ai, ai. Então a gente tem duas reservas energéticas, né, que funcionam muito bem. Glicogênio muscular e hepático, que é como se fosse um polímero de glicose que o nosso corpo forma para a gente utilizar em situações de necessidade. E gordura, né? E quando a gente está com fome, né, o que acontece? Tem que existir estímulo para a gente fazer uma coisa chamada gliconeogênese ou glicogenólise, as duas coisas. Então você tem lipólise, glicogenólise, gliconeogênese, tá? O que são essas coisas? Lipólise, liberação de gordura do tecido adiposo. Glicogenólise, quebra do glicogênio para a utilização da glicose estocada. Gliconeogênese, criação de glicose a partir de outros tecidos, moléculas, né, que não sejam glicose para a produção de energia, tá? E um dos estímulos para você fazer isso é baseado em catecolamina. Então você libera adrenalina e noradrenalina. E você libera adrenalina e noradrenalina, e aí você aumenta principalmente glicogenólise, tá? Só que o magrinho, ele tá lá sofrido, coitado. Tá lá que é só o pó da vareta. O cabra tá de lado, parece que tá... O cabra tá de frente, parece que tá de lado, parece que foi embora. Tadinho. Ele não tem reserva. E aí, como ele não tem reserva, o que ele tem? Ele tem só catecolamina circulando. Então fica circulando adrenalina e noradrenalina. Catecolamina, ela tem ação no sistema nervoso central. E ela vai fazer o quê? Olha, pendurar esse raio aqui, ó. E vai fazer o quê? Vai aumentar irritabilidade, porque você vai ter um estímulo da sua amígdala para funcionar. Por que tem estímulo da amígdala? A amígdala corresponde a uma área de neurônios cuja função é cuidar da nossa defesa em situações de estresse mental. Então ela cuida da nossa irritabilidade, compulsividade e ansiedade. Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina estimula isso. E o problema é que assim, numa situação de privação alimentar, você não tem liberação de dopamina junto. Então, só a amígdala funciona, te deixando irritado. Para quê? Pra você buscar comida e resolver teu problema, né? Então, é mais comum que o magrinho fique mais irritado do que o gordinho quando ele está faminto, né? Mas isso também é uma generalização que não está certa, tá? Porque essa resposta central à privação de alimento, ela é pessoal. Então você vai ter gordinho que também fica estressado, tá? Por quê? É uma sensibilidade da amígdala à liberação de catecolamina, entendeu? Não, mas não é essa amígdala da garganta não, meu. Não é essa não. Volta. Vem cá com o tio. É a amígdala que fica aqui, ó. No cérebro, tá bom? No cérebro. Seus cabra. Então, essa resposta catecolaminérgica, ela acaba mimetizando uma resposta de humor, que é protetora ou não. Porque se você é impelido a ir buscar alimento, teoricamente isso está te protegendo. Entendeu? Tem gente que vai ter essa resposta
com café. O cabra toma café e fica acelerado, né? Ai, ai. E dá-lhe aeróbio. Entendeu, tá? Fala, Rampa. Coach Rampasso. Rampinha, vamos lá. A leptina é desenvolvida através da célula adiposa. Então, a leptina é um hormônio produzido no adipócito. Fato, tá? Qual o problema? O problema é que quando você está queimando gordura, né, a leptina ela não é produzida. Ela é produzida quando você está estocando energia. Então, quando você, por exemplo, come, se alimenta, aumenta a função de lipase lipoproteica, você começa a botar triacilglicerol e ácido graxo dentro do adipócito, os níveis de leptina aumentam, tá? E eles aumentam sinalizando que você está sem fome. Por isso que quando a gente está emagrecendo, Rampa, e é por isso que essa pergunta é importante, a gente sente fome, tá? Então, em algum momento do processo de emagrecimento, nós sentiremos fome. Não dá para você não sentir fome. E é um reajuste que é necessário. Por quê? Porque sentir fome é fisiológico. O que não é fisiológico? É você não conseguir resistir à fome. E você ter episódios de compulsão. Isso não é fisiológico, tá? Então, é importante você lembrar, quando você estiver com um paciente teu, que ele começa a falar para você, está aumentando minha fome. Aí você pergunta assim, mas você está conseguindo controlar a sua fome? Tô. Você está percebendo que você tem fome às vezes, mesmo quando você come, mas você está satisfeito? Sim. Então a pessoa no processo de emagrecimento, quando ela está fazendo dieta, ela vai experimentar uma situação que é muito louca. Que ela vai estar de estômago cheio, mas com fome. E essa fome será uma fome controlável. E é assim que você educa a fome. Você sempre vai sentir fome, não existe não sentir fome. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Porque também o pessoal acha que quando você vai emagrecer, para você fazer dieta, você não pode sentir fome de jeito nenhum. Não é isso. Um dos processos que a dieta te ensina é você controlar a sua fome, você perceber a sua fome, mas você controlá-la. E principalmente, você perceber a diminuição da sua fome conforme você vai se alimentando. Tá? Então, pelo amor de Deus, gente, fome é fisiológico. No processo de emagrecimento, você vai sentir fome, mas você vai aprender a lidar com essa fome. Tá? Então, super ultra importante isso. Tá? Agora, o que eu falei para vocês que é uma sensação muito curiosa que acontece. Você vai perceber que ao longo da sua dieta, principalmente quando você está comendo muito errado, você vai estar saciado, você vai estar com saciedade mecânica, por exemplo, vai estar com o estômago cheio, mas você ainda vai sentir fome. E essa fome, você consegue percebê-la, mas não sofrer com ela. Isso faz parte do aprendizado de você controlar esse impulso, essa fome. Agora, por que é importante falar isso? Porque você entende a necessidade que você tem de seguir a dieta. Por quê? Imagina essa fome se você não tiver comido. Se você tiver de estômago vazio. Aí não é que você não vai seguir a dieta. É que você vai comer a humanidade que está do seu lado. Você vai comer até um animalzinho de pequeno porte que estiver andando do seu lado. O cachorro que estiver passeando na calçada. Você vai comer tudo. Você vai comer a sua casa inteira. Você vai comer os seus talheres. Você vai comer os seus pratos, copos. Entendeu? A gente segue a dieta justamente para controlar a fome e para treinar a fome, para conseguir fazer esse controle, tá? Quando você
começa a pular a refeição fazendo dieta, esquece que você já falhou. Volta. Não tem nenhum tipo de justificativa que possa explicar o fato de você não seguir a rotina de alimentação. Tá? Se você não seguir, você vai falhar e vai falhar estrondosamente. Por isso, muito melhor passar fome de estômago cheio do que fome de estômago vazio. Até porque fome de estômago vazio, meu querido, vira descontrole. E aí você vai derrubar a sua geladeira. E aí você vai jogar no chão todo o esforço que você fez para conseguir fazer essa dieta que você tinha que fazer. Entendeu? Tudo para falar de leptina, né? Quem tá aí? 7 pessoas me chamando querendo falar comigo. Quem será? Treinador Ricardo Panaim, que honra tê-lo na minha live. Luiz Maeda, meu grande amigo. Luciana Carvalho. Pessoal, cuido da Luciana tem 10 anos já. Né, Lu? Já eu vou estar na certidão de nascimento da Luciana lá. Pai adotivo. Quem mais está aqui? Essa senhora. Eiji, safado. Tá estudando japonês. Olha, japonês, vai estudar japonês. Vai estudar japonês. Eiji-san. Watashi wa Paulo Musi desu. Vou correr atrás de você, japonês. Esse ano que você vai passar, né? Na faculdade. Ai, ai. Bom, meu povo, minha pova. Tá na rua, japonês. Tá falando na rua, japonês. Ah, japonês. Eu lembro que... Tem um colega meu de turma. E ele era um japonesinho. Ele é, né? Ele não deve ter crescido de lá pra cá. Mas ele é um japonesinho bem pequenininho. E... Sério, meu. Ele tinha cara de criança quando a gente estava no internato. E aí, um paciente olhou pra ele e falou assim: eita, mas tu é médico mesmo, é? Aí ele falou: sou aluno. Aí o paciente virou pra ele e falou assim: é, japonês não é a raça, né? Você vê o cabra acha que tá velho, é que ele tem uns 300 anos, porque até os 150 você nem nota. E eu dava risada. Meu, saudade que eu tenho da graduação. Eiji, aproveita cada dia da tua graduação, viu, meu? Você vai se divertir muito. Ai, ai. E esse contato com a população é muito bom, pessoal. É muito bom. Se você está assistindo isso, se você é aluno de medicina, deixa eu falar uma coisa importante para você, tá? Trate bem o paciente do SUS. Trate melhor do que você trataria um paciente da rede particular. Vou explicar por quê. Porque o paciente que está no SUS, ele não tem escolha. Isso significa que ele não tem o direito nem de escolher quem é o médico dele. Isso quer dizer que quando ele te procura com uma carga de ansiedade e angústia, que ele não sabe o que ele vai encontrar. E quando você o atende com dignidade, quando você atende com
acolhimento, 50% do tratamento desse paciente você já fez. Você já traz para ele uma calma que não é uma coisa natural da vida dele. Esse paciente do SUS, e você foi médico para tratar paciente, não para tratar de lesão, né? A gente trata de paciente, ele já vive numa angústia maior, ele já vive numa condição de vida pior. Então, não estou pedindo para você todo dia atender de terno e gravata, tá? Mas, cara, vai bem alinhado, vai com jaleco limpo, vai com uma camisa, não vai de camiseta não, vai com uma camisa, tá? Quando você puder, quando for ambulatório, experimenta colocar uma gravata. Você vai ver como o paciente fica feliz de ser atendido por você. E você vai ver como você vai ficar feliz de perceber que ele confia em você. Às vezes a gente fala de coisa técnica de medicina, né, que é porque a enzima tal, porque o hormônio tal. E falta o tempo da gente falar do ato de você ser médico. Então, aproveitar essa live, já que a gente está falando isso, já que eu estou falando para o Eiji, que vai ser aluno de medicina esse ano. Japonês, se eu não passar esse ano, eu vou correr tanto atrás de você que você está fudido, japonês. Você muda de país, japonês. Senão eu cato você. Você pode colar esse rabo na cadeira e estudar. Japonês, quando você levantar da cadeira, você vai falar, o Muzi está querendo meu rabicó. Pensa nisso. Então, já estou falando para você já, que vai entrar esse ano. Lembra de fazer isso. A única pessoa capaz de fazer você se sentir um médico é o paciente. E para isso, você tem que agir como médico. Não vai ser teu professor que vai te reconhecer como médico, porque você sempre vai ser aluno para ele. Não vai ser teu colega que vai te reconhecer como médico, porque você vai ser sempre o colega dele. Não vai ser sua família também. Porque sua família sempre vai ser o filho, o sobrinho. E alguém que tira a dúvida. Porque na hora de tratar, quando você se formar, você vai ser um recém-formado. E isso não é igual a ser médico. Mas o teu paciente vai te tratar como médico. E você aprende a ser médico sendo um médico. Então, cuida do seu sapato. Você não precisa usar roupa chique, você não precisa usar coisa de marca. Mas vai bem alinhado. Vai no estágio, né? Até porque o excesso também é ruim, tá? Então, pro pessoal que gosta muito de luxo, gente, o SUS não é lugar disso, tá? Ou o consultório médico não é lugar disso, tá? Mas vai bem alinhado, né? Vai com sapato limpo, vai com jaleco passado, vai com uma camisa, tá? Você vai ver o quanto você vai ficar feliz de ser tratado como médico. Porque vem da gente isso daí, tá? Vem da gente. Depois de um tempo, quando o teu paciente te reconhece, aí tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais natural, né? Aí você pode se dar o direito de atender de roupa de centro cirúrgico, sair da cirurgia e ver como esse paciente tá, né? Que é meio um desleixo, mas, cara, é foda. O dia a dia do trampo é foda, mano. O dia a dia, ele rebenta a gente. Mas lembra disso que eu tô te falando hoje. No teu primeiro dia de faculdade, quem te torna médico é o teu paciente. Só que para ele te reconhecer como médico, você tem que agir como tal. E vai estudar, viu, japonês? Se não estudar, eu vou caçar você. Rapaz, nós te acha, japonês. Tem 10 mil negros lá no grupo do Telegram. Nós põe esse povo pra te caçar, japonês. Nós vai descobrir onde é a sua casa. Nós aparece lá de surpresa pra almoçar, você vai ver só. Você imagina que eu, Cid e o Lócio comem junto. Jesus!
É a comida, a compra do mês da sua casa aí, Gissan. Mas acaba com o rango da sua casa, japonês. Você vai ter que ficar fazendo sashimi o resto do ano. Só para pagar a conta que nós comer lá. É, moleque. Ai, ai. Bom, pessoal. Vamos que vamos. Sabadeira 10h40. Tocar pra frente. Fizemos nosso aeróbio junto. Certo? Vamos. Beleza. Pois é, cadê o Lócio? Fica a pergunta de hoje. Cadê o Lócio? Nós precisamos resgatar nossos primeiros. Né? Nossos desbravadores. Mairinha tá aí, firme. Muito bom. Mayra, beijo pra você. Cid, meu primo, não sei se você tá aí, mas se tiver, a gente se fala mais tarde. Galera do Telegram, acho que essa semana a gente volta ao normal aí. Eu só precisava desses dias aí pra tomar uma cortada e voltar aqui. Do jeito que dá. E lembrem-se, de manhã é mais gostoso. Homem que é homem não pede presente de aniversário. Vamos parar com essa frescura, rapaz. Hein? Vamos. Não vem com essa história. E minha querida, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tem que perguntar pro seu marido o que ele quer de presente, você casou mal. Você casou errado. Tá bom? Desculpa as brincadeiras. Beijo pra vocês. Bom dia. A gente se vê amanhã. Aliás, hoje eu tô no podcast lá do Renato, tá? Hoje a gente vai gravar. Umas 4 da tarde. A gente se vê. Tchau.